Mais uma vez estamos aqui, Jesus, agradecidos pela oportunidade de aprender, agradecidos pela paciência que o Senhor vem dispondo a todos nós por tanto tempo. Nós pedimos humildemente na noite de hoje que permita que os bons espíritos, a espiritualidade amiga estejam conosco, nos intuindo, nos trazendo as palavras corretas, deixando em cada um de nós o aprendizado que a gente necessita, para que os nossos caminhos com a sua palavra possam se tornar mais amplo, mais claro, mais nítido, para que nós possamos caminhar e estar no caminho certo. Pedimos, Jesus, humildemente, que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, magnetize a nossa água, derrame nela as bênçãos que cada um necessita. Aqui eu preciso e aqui cada um de vocês em especial necessita. A porta do nosso coração, a porta da nossa casa, a porta da nossa vida está aberta, Jesus, para que você possa entrar, possa trazer uma palavra e, como Pai paciente, possa nos ensinar mais uma vez. Nós estamos segurando firmes em suas mãos, porque nós somos como crianças que ainda estamos aprendendo a andar. O desequilíbrio ainda é muito grande, mas nós estamos aqui fazendo o exercício que vai nos fortalecer e nos fazer ficar de pé para que um dia possamos chegar até vós. O evangelho de hoje está no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Lá no item 1, o que é preciso entender por pobre de espírito? Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, o que é preciso entender por pobre de espíritos no item 1. Item 1 e 2, né? Para quem gosta de página, o meu encontra-se na página 77. Luciana Borges, boa noite. Edileuza, boa noite. Aguardo vocês aí para que a gente... Cris já encontrou. Cris está na página 105. Repetindo mais uma vez, capítulo 7, para quem chegou agora, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, o que é preciso entender por pobre de espírito. Solange já encontrou, Edileuza também. Vamos aguardar os demais dar um ok para a gente aí, para que nós possamos, então, prosseguir com a leitura. Claudionete, Maria da Glória, Maria Freitas. Luciana também já encontrou. Então, acho que podemos, né, gente? Claudionete também já encontrou. Então, vamos à leitura. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espíritos, como com outras coisas sem a compreender. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos da inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito segundo o mundo têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar
porque estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e alegar mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-lo, contestando-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governados. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revoltam com a ideia de uma coisa acima do qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorriso de desdém por tudo o que não é do mundo invisível e tangível. Eles se atribuem muito de espíritos e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crer mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Pobre de espírito é o meio, né, para chegar ao fim, para chegar àquilo que a gente pretende, né? Que é lá na frente, que é estar com Jesus. A palavra de hoje, mais uma bem-aventurança, faz parte aí do Sermão do Monte, né? Jesus, mais uma vez, nos ensinando e Mateus trazendo para a gente as palavras, né, de Jesus. Quando Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós precisamos entender o que é esse pobre de espírito. No Evangelho, Jesus já vem dizendo que nós interpretamos, né, e todos aqueles que nos antecederam, vieram interpretando de forma equivocada. Entendiam-se que pobre de espírito é aquele que não tinha a inteligência, aquele que, de uma certa forma, não desenvolveu a sua inteligência moral. Mas Jesus não quis dizer, não foi isso. Quando Jesus disse pobre de espírito, Jesus estava se referindo àqueles que são humildes, àqueles que são sofredores, àqueles que são resilientes, àqueles que têm disciplina, àqueles que temem a Deus e que sabem que não são autossuficientes. Né? Jesus veio o Evangelho nos vem hoje com uma explicação dizendo o seguinte: existem aqueles que estão munidos da inteligência material e se acham, então, autossuficientes, ou seja,
tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, por mim mesmo, basta. Eu consigo me virar com tudo isso. No nosso último evangelho, nós falamos de direito de propriedade, né? Não foi o evangelho, acho que foi o livro dos Espíritos, né? Um dos dois se encontra aqui dentro dos nossos estudos, né? Mas quando nós estávamos falando do direito de propriedade, os Espíritos, sob permissão de Jesus, nos disse o seguinte: olha, não é errado você querer trabalhar e você querer ter as coisas e acumular. Mas o que será de você se você apenas tudo que você conquistar, você ficar com aquilo para si? Isso gera o egoísmo. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que nós construímos, adquirimos materialmente, nos é dado como um empréstimo até que a gente possa retornar à nossa origem, que é no mundo espiritual e não é na Terra. Então, nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes. E quando Jesus disse: Vinde a mim os pobres de espírito, Jesus está dizendo sobre aqueles que estão ali a todo tempo querendo estar e fazendo para que o caminho seja o melhor. Buscando a inteligência moral. Nós estamos na Terra, nós precisamos da inteligência material, que muitas das vezes nos acompanha pelo desenvolvimento que a gente teve, não só nessa existência, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui e viemos buscar a inteligência moral. Então, quando a gente se coloca humilde diante desse universo, quando a gente se faz pequeno diante dessa energia suprema, essa causa primária de todas as coisas chamada Deus, nós nos tornamos pequenos. Porque veja bem a complexidade de tudo. Veja a complexidade do universo. Se o universo estiver muito distante na sua mente, veja a complexidade da sua volta. E nós somos pequeninos diante de tudo isso. Nós somos como crianças que estamos ainda aprendendo a ficar de pé, mas o desequilíbrio ainda se faz muito grande entre nós. Né? Quando tem essa passagem que Jesus vem citando os autossuficientes, Jesus também traz para a gente a ideia da lei de causa e efeito. Porque nós sabemos que aquele que muito acumula, aquele que só pensa em si, que não está pensando no bem da coletividade, nós sabemos que lá na frente, ele terá que reparar. E ele reparando, aquele que tem muito, daqui a pouco está sem nada. Que nós possamos estar preparados para desenvolver em nós as nossas qualidades morais, porque são elas que nós vamos levar. E nós, que aqui estamos debaixo desses céus, não somos nada sem a presença dessa energia suprema chamada Deus, que é parte de nós. Então, se toda essa energia se extingue, nós também estaremos aí jogados por terra. Mas Jesus está no leme de tudo. Evoluído que é, Jesus veio para nos ensinar. Jesus veio para nos dizer quem são esses pobres de espírito. Quem que Jesus quer ao lado e de quem é o reino dos céus. É daquele que está predisposto, é daquele que, diante das oportunidades, diante do sofrimento, tem-se disciplina. É aqueles que se colocam humilde diante das situações, é aqueles que têm temor de uma certa forma. Não é questão de ter medo, porque nós não precisamos ter medo de Jesus. Jesus está nos chamando à responsabilidade. Jesus está nos chamando à vinha. E quando
quando Jesus nos chama à vinha, Jesus está nos chamando para trabalhar primeiro em nós, para depois trabalharmos no entorno, para que onde nós estamos possa ficar melhor. E o que somos nós, se a gente quer pegar tudo para nós mesmos? Muitas das vezes nós encontramos aqueles que têm muitas riquezas materiais, mas que está recluso dentro de uma tristeza, que não há dinheiro que compre a alegria e a leve para o coração. Muitas das vezes a gente encontra aquele que não tem nada material, mas está cheio da luz de Deus, e ele se vê incompleto. Porque ele está predisposto, porque ele está aberto para que Jesus possa entrar e fazer morada. Nós sabemos que ter como sobreviver, nós precisamos dos bens materiais, isso é fato. Nós não sobreviveríamos, né? Porque nós estamos matéria. Daqui a pouco nós vamos embora. Mas nós estamos alma e matéria. Então, até que nos tornemos, voltemos à nossa origem como espírito, nós precisamos de usufruir, de trabalhar e de conquistar. Mas nós precisamos também olhar ao nosso entorno. Nós precisamos filtrar toda a energia densa, principalmente o egoísmo, que está tão enraizado em muitos de nós, né? Sendo porta aberta para todas as outras energias densas se aproximar. Então, Jesus espera que nós sejamos humildes. Jesus espera que nós sejamos fortes, né? Jesus espera que nós possamos ser tolerantes e que nessa nossa humildade nós possamos entender que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos de Deus, que nós somos muito imperfeitos e que nós ainda precisamos muito do amparo de Jesus. Aguardo as considerações de vocês para que a gente possa continuar a nossa reflexão. A Cris diz: devemos nos considerar ainda pobres de espírito. Necessitamos de muito crescimento moral e espiritual ainda. Nós somos pequeninos, né? E a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a nossa pequenez. Nós somos muito imperfeitos. A marcha ainda é muito grande. E Jesus está nos chamando o tempo todo. Jesus está nos sacudindo e nos mostrando: olha, a inteligência material precisa caminhar, mas e a inteligência moral tem caminhado com vocês? Porque é essa inteligência que vocês vieram buscar. Se eu desencarno hoje, eu tenho algum desenvolvimento, alguma coisa que eu aprendi, que eu desenvolvi, que eu filtrei em mim enquanto inteligência moral? Então, nós precisamos fazer essa reflexão em nós. Né? Quando eu disse da vinha agora há pouco, e nós já passamos também por esse evangelho, Jesus nos convida a trabalhar em nós. E Jesus não importa se você é um trabalhador de última hora. Jesus quer saber a qualidade do seu trabalho. Jesus quer saber o quão você está disposto a trabalhar. Porque se você mostra disponibilidade e se você mostra que você é pequeno, que você precisa crescer, a sua recompensa será tão igual quanto aqueles que há muito tempo já está ali dispensando um determinado trabalho. Uma das lindas e maravilhosos exemplos do Evangelho do Mestre, o Sermão da Montanha. A vinha é grande, porém poucos são os obreiros que precisamos rever nossos conceitos e atitudes para termos a chance de termos o merecimento de fazermos parte da vinha. É verdade, né, Socorro? Em outra oportunidade,
Nós já falamos aqui sobre esse evangelho, né? Jesus chamando todos para a vinha, né? Jesus chama, mas poucos querem estar abertos à palavra. E por que poucos querem estar abertos à palavra e ao aprendizado? Porque a grande maioria se encaixa aqui quando Jesus fala dos homens, né, do mundo, que tem uma alta consideração em si mesmo, ou seja, que se acham autossuficientes por conta de uma posição conquistada, por conta de bens materiais juntados na terra. E esquecem que nós vamos embora. Todos nós vamos embora. É só questão de tempo. E o que nós vamos levar? O nosso crescimento. Se nós ficamos presos às coisas materiais, sem estarmos abertos àquilo que nós viemos buscar, sem estar abertos àquilo que de fato nós somos, fica muito difícil a passagem e o aprendizado do outro lado tende a ser doloroso, né? Até que ele chegue, né? Geralmente vai passar aí por uma estafa, até cansar, né, de fato, e abrir os olhos. Então, que nós possamos abrir os olhos enquanto há tempo. É igual eu sempre falo, nós não somos perfeitos. Nós todos estamos caminhando. Mas primeiro precisa iniciar em nós o seguinte: o meu posicionamento. O meu posicionamento, segundo o que Jesus nos ensina, me aproxima ou me afasta de Jesus? Porque se me afasta, eu preciso começar a me corrigir. E essa correção começa comigo mesmo, entendendo e sabendo, reconhecendo que meu caminho está, então, equivocado. Luciana Borges, já conheci algumas pessoas que não tinham o conhecimento das letras, mas tinham o conhecimento e a sabedoria da vida, a humildade e a bondade de coração. E são esses ensinamentos, essa sabedoria, Luciana, porque nós vamos levar. Porque os nossos títulos, as nossas inteligências materiais, que são terrenas, vão ficar todas aqui. Todas. Se nós quisermos desenvolver algum trabalho quando nós retornarmos à nossa morada, nós vamos precisar desenvolver em nós vamos precisar aprender de novo para que então nós possamos ser útil e ser útil do outro lado vai ser uma das nossas daquilo que a gente mais vai almejar, né? Assim como André Luiz. Quando André Luiz chega no nosso lar achando que ainda fosse médico, de que valia o diploma de medicina terreno na nossa origem? Nada. O conhecimento do corpo humano em si valeria para ele? Sempre. O conhecimento material ele vai levar. Ele pode aproveitar isso numa outra encarnação. Se assim for possível, se assim houver merecimento. Mas, quando a gente volta para a nossa origem, os ensinamentos são muito diferentes daqueles que nós encontramos por aqui. Então, nós precisamos ter humildade e discernimento de entender isso. E sabemos que nós precisamos de ajuda. Nós não somos autossuficientes. E nós somos pequenos. Mas quando a gente se coloca pequeno, a gente se faz grande. Quando a gente se coloca humilde, a gente, de uma certa forma, é exaltado. A Claudionete, somos todos pobres de espíritos, precisamos ser mais humildes, caridosos e ter muito amor no coração para doar ao próximo. Dessa vida não levaremos nada, só nossos aprendizados. E que nossos aprendizados, né, Claudionete, sejam aprendizados bons, aprendizado que vá nos edificar. Porque o que é da terra fica na terra, né? Então, nós precisamos ter esse discernimento em nós, para que a gente não passe por sofrimentos desnecessários. Porque quando a gente já começa com a consciência em nós, já é um passo, porque quando você coloca na sua consciência aquilo que é necessário mudar,
aquilo já vai começar, de uma certa forma, a te incomodar. E o que te incomoda, de uma certa forma, faz com que você se mexa para poder mudar aquela situação, né, que a gente está se sentindo tão incomodada. Solange, que Jesus me tire toda a vaidade e orgulho e tenha piedade de mim. A gente vai aos poucos, a gente sabe disso, mas precisa ir, né? O que nós não podemos é ficar toda a vida sabendo que a gente precisa da ação e mesmo assim a gente não fazê-la. A gente precisa ter em nós esse arrependimento, a gente precisa ter em nós esse reconhecimento, mas ele não pode ficar de eterno, a gente precisa caminhar. E é o que nós buscamos aqui, todos os nossos encontros, todos os nossos estudos, nós estamos batendo nas teclas, nós estamos procurando entendimento, nós estamos procurando ampliar os nossos pensamentos, entender tudo que nos cerca, entender a nossa essência e entender, sobretudo, que nós vamos embora. E que quando chegar a hora de ir embora, na minha bagagem precisa ter aquilo que eu vim buscar, ou então, ao contrário, a minha bagagem vai voltar vazia. E aí eu vou ter desperdiçado todo um tempo que eu poderia ter usado para a minha ascensão, ainda que pouca. Por isso, o discernimento, ele é tão necessário e é uma palavra que a gente tem que usar a todo tempo. Ter discernimento, ter responsabilidade, saber como a gente caminha, saber das nossas intenções, porque a intenção vale muito, saber os nossos caminhos, é ter propriedade de onde nós estamos andando. Eu sei o caminho que eu estou seguindo. Eu estou dando o meu melhor. Porque se algo aqui sair errado, e às vezes vai sair errado, eu dei o melhor de mim. E em relação ao outro, eu fiz o melhor que eu pude. Porque aí sim, nós vamos ser olhados de uma forma e de uma maneira justa. Se nós sabemos da existência da lei de causa e efeito, né? Essa lei de ação e reação, nós precisamos começar a ter responsabilidade sobre os nossos atos, porque as consequências são nossas e não do outro. Mais alguém, gente, quer deixar alguma palavra? Senão nós vamos encerrar. Não? Então vamos encerrar. Jesus, mais uma vez, agradecemos pela palavra, agradecemos pela reflexão, e hoje nós saímos daqui com a consciência um pouco mais ampliada. Obrigada à espiritualidade amiga presente, obrigado pela nossa água fluidificada, obrigado pela oportunidade de entender que nós precisamos ser pequenos para sermos grandes. Nós não somos autossuficientes. Aqui, o que tem materialmente na Terra é só por uma questão de tempo, é empréstimo. E que tudo aquilo que nós viemos buscar, diante de todas as oportunidades que nos são colocadas, que nós possamos absorver o máximo possível, para que quando nós chegarmos na nossa origem, ainda que a gente não acerte 100%, mas nós possamos ter orgulho dos passos que nós trilhamos e que nós demos, né, sobre essa terra. Fiquem em paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Até